Gênesis capítulo 18, verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Repita, permaneceu. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor aos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Pai, nós estamos diante da maior preciosidade que nós podemos ter, do maior tesouro que já foi nos entregue, que é a Tua Palavra. É da Tua Palavra que nós entendemos o Teu poder. É da Tua Palavra que nós entendemos a Tua presença. É da Tua Palavra que nós ganhamos entendimento. É da Tua Palavra, Senhor, que nós temos a direção e a orientação para todos os passos da nossa vida. Tudo advém da Tua Palavra. Nós amamos a Tua Palavra. Senhor, eu oro e intercedo pelos nossos irmãos perseguidos que não têm à disposição a Tua Palavra e que sofrem por não conseguirem ler a Tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, valorizar a Tua Palavra e que nós possamos, ó Pai, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, nos aprofundarmos, estudarmos a Tua Palavra. E é essa palavra que está sendo anunciada nessa manhã. Que o Senhor me use com graça, que eu seja um instrumento útil nas Tuas mãos. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A história, talvez você já conheça. Sodoma seria destruída pelo Senhor. E nós vemos aqui claramente uma intercessão. Porém, eu quero dizer de passagem que Abraão era um amigo de Deus. Deus, antes de fazer o que ele tinha para fazer, ele compartilha o seu coração com Abraão e ele pergunta: estou pensando em fazer isso. O que você acha? E Abraão, se sentindo privilegiado, começa a indagar o Senhor sobre isso. Meus irmãos, não existe coisa melhor, como diz Ademar de Campos, do que ser amigo de Deus. Não existe coisa melhor do que andar com Deus. Quando você se sente perdido, o Senhor, que é teu amigo, te dá orientação. Quando você se vê em uma situação difícil, o Senhor, que é teu amigo, te fala o que você tem que fazer. Quando você acha que tudo está perdido, o Senhor, que é teu amigo, acalma o teu coração e te dá novas forças e uma nova esperança. Quando você pensa que tudo se esvaiu e que não há mais solução para esse caso, o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não existe coisa melhor do que andar com Deus, ter comunhão com Deus, reconhecer a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito de Deus. E nós só vamos reconhecer se tivermos a sensibilidade e se tivermos intimidade com Ele, assim como temos com nossos amigos, com os nossos melhores amigos. Uma vez nós estávamos aqui e uma criança gritou de lá do campo:
a mãe conversando comigo, me deixou falando sozinho e saiu correndo porque era seu filho que estava gritando. Mas ela estava de costas. E como foi que ela reconheceu a voz do seu filho? Por andar com seu filho, por saber quem era seu filho, por compreender a voz do seu filho, por estar acostumada a ouvir aquela voz. Assim também a nossa vida com Deus, de intimidade, de saber quem Ele é, de reconhecer a sua voz, vai fazer com que nessa nossa amizade, nós reconheçamos quando Ele está nos dando direções ou novas direções. Quando o apóstolo Paulo, então fazendo as suas malas, guiado pelo Espírito, que tinha falado a ele, vai pregar o Evangelho a todas as nações, ele fazia suas malas para ir à Ásia, e o Espírito falou, você não vai para a Ásia. Como que o mesmo Espírito que falou para ele pregar o Evangelho, agora fala para ele não ir para onde ele queria ir pregar? E então o Espírito orienta ele, atravessa a Macedônia. A orientação, a direção é outra. Então, o grande desafio para as nossas vidas, enquanto amigos de Deus, aqueles que andam com o Senhor, é reconhecer a voz do Senhor, quando Ele quer, por exemplo, mudar a rota, quando Ele quer, por exemplo, desfazer o plano. Senhor, como eu vou ficar mediante a sociedade? Eu fiz um plano, um planejamento, anunciei, coloquei no Instagram, nas redes sociais, fiz folders, fiz um outdoor, coloquei na entrada da cidade, está tudo pronto e planejado, segundo o que o Senhor falou. É, meu filho, mas agora está na hora de desfazer o que eu falei e fazer algo novo, porque o tempo é novo, a rota é outra, e são novas experiências que eu vou te proporcionar. O grande desafio das nossas vidas é reconhecer a voz do Senhor quando Ele muda a rota. Porque enquanto nós estávamos presos no império das trevas, e a palavra fala que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, é fácil nós discernirmos. Eu deixei aquilo que era mal e passei a fazer aquilo que era bom. Eu deixei a praticar o pecado e estou andando em santidade, em santificação. Separar o ruim do bom, o mal do bom, o certo do errado, é fácil. O grande desafio para mim e para você nesse tempo é discernir o que era bom e o que era certo, que eu estava fazendo, que acabou o tempo. E agora começa um novo tempo, uma nova fase, e novas atitudes e novas direções. Mas eu só vou conseguir discernir isso se eu tiver amizade com Deus, assim como Abraão tinha amizade com Deus. Ah, mas eu preciso conhecer a palavra. Mas eu preciso fazer tantas coisas para ter amizade com Deus. Não. O Senhor me chama e te chama hoje para sermos amigos dele. Basta Ele encontrar em nós um coração disponível. A disposição do coração é tudo que o Senhor precisa para que Ele possa se manifestar a nós. Às vezes você está tendo uma vida realmente de intimidade com o Senhor, pelo menos buscando isso, pelo menos orando, lendo a palavra, tentando entender, querendo ouvir a voz de Deus, e não está vendo nada, parece que está tudo meio turvo, você não consegue enxergar. Eu tenho uma palavra para você: continue, persevere, não desista. Por quê? Porque eu conversava com o G essa semana, e a palavra que o Senhor nos entregou foi Isaías capítulo 6, onde no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o rei, o Senhor assentado no alto e sublime trono. E nós começamos a ler ali aquela passagem de Isaías 6, e nós destacamos, e todos destacam, todos que conhecem essa passagem, o grande auge, o ápice desse capítulo 6 de Isaías é quando Deus fala: e agora, quem enviarei? E quem há de ir por mim? Ou quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos nós conhecemos essa palavra, essa passagem, esse versículo, e é o grande auge de Isaías 6. Mas para mim, o que chama a atenção é o verso 4. O verso 4 fala que os limiares do templo tremeram, e a casa se encheu de fumaça. O Senhor estava para fazer algo novo na vida de Isaías. O Senhor estava para entregar um novo tempo para Isaías, porque Isaías era profeta desde o princípio. Ele não se tornou profeta no capítulo 6. Ele não se tornou profeta quando ele disse:
disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele já era profeta, mas ele estava profetizando contra o pecado do povo, até que então no capítulo 6, ele reconhece que ele era farinha do mesmo saco, ele estava no mesmo nível daquele povo, o qual ele martelava, o qual ele massacrava com suas palavras. Os bois conhecem os seus donos, os jumentos conhecem os seus donos, mas Israel não reconhece o seu Deus. Era essa a profecia de Isaías, falando contra o pecado do povo. Mas quando ele reconhece, e ele fala: ai de mim, que tenho lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. Quando ele reconhece isso, o Senhor o vê pronto para ir. Então o Senhor dá a oportunidade para ele e fala: quem há de ir por nós? E ele fala prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que antes dele viver esse algo novo no Senhor, as bases do lugar, elas tremeram, e a casa se encheu de fumaça. O que isso significa? Significa que quando o Senhor está para fazer algo novo, as nossas bases vão tremer. Qual é a nossa base? A nossa casa, a nossa família. Então eu tenho uma palavra para você que está vendo as bases da sua casa balançarem. É o Senhor que está mexendo. É o Senhor quem está trabalhando. É o Senhor quem está movendo as coisas. O Senhor precisa mudar os móveis de lugar para que a casa ela esteja alinhada com o céu. O Senhor está mexendo nas bases. E talvez como Isaías, você não está muito enxergando a saída. Você não está enxergando bem, a sua visão está turva. Por quê? Porque a casa se encheu de fumaça. Todas as vezes que o Senhor vai fazer algo novo, a casa se enche de fumaça. O que isso significa? Significa que muitas vezes nós não vamos enxergar. As coisas vão ficar confusas. Parece que está tudo de ponta cabeça. Meu Deus, eu comecei a servir o Senhor, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me converti, eu mudei os meus caminhos, eu parei de fazer coisa errada, estou fazendo a vontade do Senhor, estou em obediência, mas parece que só piora a minha vida. Deus está mexendo nas bases. Deus está mexendo nas bases. E quando a fumaça passar, Ele vai te ver pronto para atender o seu chamado. Nós não podemos desistir enquanto a fumaça está na nossa frente. Nós não podemos desistir enquanto parece que nós não sentimos nada. Nós não podemos parar de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, enquanto parece que as coisas não se resolvem. Parece que não tem resposta. Parece que está demorando muito. Mas eu quero falar para você que o nosso Deus, Ele não atrasa. O nosso Deus, Ele não se adianta. O nosso Deus chega na hora certa. E não é na hora que a gente quer. É na hora que Ele vê que nós estamos preparados. Assim como Isaías. Quando Ele olhar para o meu e para o teu coração e ver corações disponíveis e prontos para viver a nova fase que Ele está nos inserindo, aí as coisas vão se resolver. Eu já preguei aqui, já falei que Pedro, ele teve uma experiência sobrenatural. Quantos aqui já andaram sobre as águas? Vivi já andou? Não. Ninguém acha, né? Ninguém andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. É um fantasma, não sou eu. Mestre, se for o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. E de repente ele começa a afundar. Jesus toma Pedro, levanta Pedro, e eles os dois voltam, andando sobre as águas e entram no barco novamente. O interessante é que a tempestade não cessou. Pedro, que outrora tinha ido nadando encontrar Jesus à praia, poderia ter nadado também naquela ocasião. Poderia ter voltado ao barco a nado. E por que ele não faz isso? Porque ele não queria perder aquela experiência sobrenatural que ele estava vivendo. E a tempestade não parava. Jesus, quando apareceu e eles acharam que era um fantasma, ele poderia ter falado assim: tempestade, acalma, que eu vou agora para o bar,
o barco tem que ficar tranquilo para poder chegar, para eles não se assustarem mais. Mas Jesus não acalmou a tempestade. Ele foi no meio da tempestade. E só depois que Pedro viveu algo sobrenatural, novo no seu interior, ativando a sua fé, somente depois que eles sobem no barco, Jesus diz: tempestade, agora pode se acalmar. Por que ele fez isso? Porque antes de acalmar a tempestade que está acontecendo lá de fora, ele vai precisar ativar a nossa fé do lado de dentro. Antes de acalmar a tempestade das coisas que ainda não tiveram resposta, ele vai precisar mexer no nosso interior. Porque nós temos uma natureza que ela é inclinada para as coisas que são pecaminosas, uma natureza caída, uma natureza que nós chamamos de natureza adâmica, e o Senhor quer ativar em nós a natureza de Cristo, que não tem ouvidos para aquilo que é pecado, mas tem sim a ativação para aquilo que é do reino. E eu quero dizer para você que você é necessário no reino de Deus. Por que o Senhor quer ativar a nossa fé? Por que o Senhor quer mexer no nosso interior? Por que o Senhor quer fazer a gente viver uma transformação? Por que o Senhor quer que a gente cresça nele e alcance maturidade? Porque eu e você somos necessários no reino de Deus. Não tem exceção. Todos nós somos necessários no reino de Deus. Jesus se entregou por todos, e todos quantos o aceitam são necessários no reino de Deus. Ele não precisa de nós, mas Ele conta comigo e com você. Nós somos necessários no reino. O estabelecer o reino de Deus passa por vidas transformadas. Não tem como o Senhor estabelecer o reino dele através de coisas. Ele usa pessoas, e o reino de Deus está em nós. E para que esse reino seja estabelecido, nós precisamos ser transformados. Porque Ele não vai estabelecer reino onde tem sujeira. Ele não vai estabelecer reino onde ainda tem impureza. Ele não vai estabelecer reino onde ainda tem pecado. Ele não vai estabelecer reino onde ainda não tem o coração disponível. Então repete assim comigo: eu sou necessário no reino de Deus. Você não é qualquer um. Você não é por acaso. Antes, como ele disse para Jeremias, antes mesmo de que você fosse formado, Ele te escolheu. Ele te escolheu. E te nomeou. Esse te nomeou é o quê? Ele te deu uma vocação. Lembra, o chamado de Deus para as nossas vidas não é o chamado para pastor, o chamado para professor de escola dominical, dominical não tem, né? O chamado para professor de escola de criança, o chamado para louvor, o chamado para nutricionista, o chamado para motorista, o chamado para professora, o chamado para andar com uma arma na cintura. Não! O chamado de Deus, ele é comum a todos nós. É um chamado só. Qual é o chamado de Deus? Ter amizade com Ele. Esse é o chamado de Deus. Nós precisamos atender o chamado de Deus. Ele quer ter amizade comigo, com você. E para atender o chamado, nós precisamos querer ter o coração disponível para ter amizade com Ele. Segundo a amizade e o reconhecimento do que Ele está falando sobre nós vamos descobrir a nossa vocação, que Ele já separou e já escolheu desde antes da nossa formação, lá na eternidade. Então, a vocação que o Senhor tem para mim e para você, ela serve para quê? Para a gente ganhar dinheiro? Eu tenho vocação para pastor, para quê? Você tem vocação para dentista, para quê? Você tem vocação para tantas coisas, advogado. Por quê? Qual que é o objetivo? Estabelecer o reino, aonde quer que você esteja. O reino de Deus não se resume em um lugar como esse. Não, nós precisamos parar de ser medíocres e achar que o reino de Deus é uma igreja. A igreja somos nós. Mas a igreja somos nós reunidos e fortalecidos no Senhor para atender o chamado dele lá fora. Ter amizade com Ele
e entender a vocação, fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, estabelecer o reino através da nossa vida. Mas Ele não vai estabelecer reino através de vidas impuras. Ele só vai estabelecer reino através de vidas que permitem que Ele transforme. E se você está numa condição de impureza, não se sinta excluído disso. Se sinta privilegiado por Ele estar falando para você: conserte hoje, se arrependa hoje, mude a rota hoje, mude os movimentos hoje, mude o pensamento hoje, mude as atitudes hoje e passe a viver uma vida fiel ao Senhor. Ah, mas deve ser chata essa vida de crente, né? Meus irmãos, eu encontrei o meu maior tesouro. Amém. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora das Escrituras. Não existe vida longe de Jesus. Eu quero ser como Abraão, eu quero ser amigo de Deus, mas custa. É difícil. Nós somos de carne. E a carne nos chama para a cama, para dormir, para descansar, dá preguiça. Por isso que Ele quer disposição. Disposição. E por que Ele se interessa por isso? Por que Ele quer que a gente tenha disposição, permita que Ele nos transforme, que a gente cresça? Nós, muitas vezes, pensamos que Deus, Ele está fazendo as coisas para nós, para a nossa vida, e nós não pensamos qual é o objetivo de tudo isso. Não, Deus vai me dar um trabalho, eu vou ganhar dinheiro, eu vou crescer na vida, eu vou... E para... Qual que é o objetivo? Sucesso? O que é sucesso? Sucesso é formar sucessores. Se eu não formar sucessores, eu não tenho sucesso. O sucessor não precisa necessariamente ser os filhos. Pode ser um discípulo. Qual que é o nosso objetivo de vida? Por que eu trabalho? Por que eu me empenho tanto? E diga-se de passagem, o Instagram da Paula inspira, né? Você olha lá, você vê aquele monte de comida colorida e tal. Você fala: eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso mudar meu jeito de me alimentar. É o trabalho dela. E quantos que também estão desenvolvendo o seu trabalho com afinco, fazendo realmente com dedicação. Mas a pergunta é: aonde você vai chegar? Qual é o seu grande objetivo? O que você tem galgado? O que você tem buscado? Qual é a motivação do teu coração? Isso não se resume ao trabalho, mas se resume a uma vida completa. Por que você faz o que você faz? Ou por que você deixa de fazer aquilo que você deveria estar fazendo? Quais são os seus objetivos? Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para estabelecer reino. Ponto final. Ponto final. Fomos chamados para estabelecer o reino dele. Estabelecer o reino passa por atender o chamado, ter amizade com ele, descobrir a minha vocação e desenvolver a minha vocação onde quer que eu esteja. O reino de Deus não se resume em um ministério. O reino de Deus não se resume em ser pastor, evangelista, mestre, profeta ou apóstolo. O reino de Deus não se resume em ser um bom dirigente de louvor. O reino de Deus não se resume em ser um bom professor de escola, de criança. O reino de Deus não se resume em um ambiente religioso, entre aspas. O reino de Deus é principalmente quando nós saímos daqui para fora. O que nós temos feito, para que nós temos vivido? Para que nós temos vivido? Quando você mudar a sua visão e os seus objetivos, as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a acontecer segundo uma mudança de mentalidade.
E aí sabe o que nós temos que fazer após isso? Uma palavrinha que nós repetimos. Sabe o que Abraão fez? Partiram dali aqueles homens, versículo 22, e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Permanecer. Permanecer nos fala de muitas coisas. Dentre elas, perseverar, ter constância, ter continuidade, não desfalecer, não desistir, não regredir, porém avançar, independente do que esteja acontecendo. Eu vou continuar na presença, independente do que esteja me perseguindo, eu vou continuar na presença, porque quanto mais na presença eu estou, mais o Senhor me purifica e mais eu sou trabalhado no meu interior. Mas o principal, mais eu reconheço a voz dele, porque afinal de contas, quanto mais na presença eu estou, mais amigo dele eu me torno. Nós precisamos entender para que nós fomos chamados. Estabelecer reino. Mas para isso nós precisamos ter o coração disposto e permanecer na presença. Essas são duas palavras que nós falamos desde 2021, quando nós começamos a igreja no quintal da nossa casa. Duas palavrinhas, permanência e disposição. E quando eu falo em permanência, eu lembro de João capítulo 15, verso 7. Coloca, Maria, por favor. João 15, 7. Permanecer é não sair. Permanecer é não se distrair. Quantas são as distrações no nosso dia a dia? O inimigo das nossas almas quer nos ver distraídos com coisas fúteis. O que passa na televisão? Não tem nada que edifica, a não ser quando o Palmeiras ganha. O que passa na televisão? O que você vê nas suas redes sociais? Comida. Quantas horas nós passamos vendo vídeos e rolando a tela do celular? E um vídeo após o outro, um vídeo após o outro. Estamos nos distraindo com coisas que não nos edificam. E até mesmo quando muitas vezes nós estamos ouvindo pastores falando, podcasts de pessoas que a gente nem conhece, às vezes a gente ouve uma coisa lá que o cara fala, nossa, que legal, que bonito, mas não é verdade. Nós precisamos ter muita sabedoria e muita atenção, muito cuidado com as coisas que nós estamos ouvindo. Deus é soberano. Ele não está lutando contra o diabo. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não está lutando contra o diabo. Ele é soberano, o diabo só faz aquilo que ele permite. E se você não anda pecando, o maligno não te toca. É isso que fala a palavra de Deus. O pastor Abeni pregou uma vez aqui, e ele falou que ele leu um livro, e no livro falava que tinha um especialista em dólar, que ele comprava dólar, vendia, enfim, trabalhava com dólar. E chegou um rapaz lá com um maço de dólar e ele espalhou aquele montante na mesa, e o rapaz que era especialista então pegou uma nota e falou, essa nota é falsa. E o cara que tinha levado aquele dinheiro falou assim, você entende tudo de notas falsas? Você bateu o olho e já viu a nota no meio de todas essas, a nota que era falsa? Ele falou, não, eu entendo só verdadeiro, não importa o que é falso, facilmente o falso será detectado. E assim também é a nossa vida com o Senhor. Quanto mais nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, como diz e orienta a palavra de Deus no livro de Oséias,
Quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer ao Senhor e o nosso entendimento vai sendo aberto segundo as verdades que Ele nos apresenta, menos dificuldades a gente tem com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal, com aquilo que é mentira. Nós facilmente detectamos. Falando em permanecer, João 15,7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O segredo aqui não é pedir que eu vou receber. O segredo aqui não é pedir tudo que eu quiser e eu vou receber. O segredo aqui é permanecer. Se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim, ou tem outras versões que falam permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Ah, então a Bíblia está falando que eu posso pedir tudo o que eu quiser que vai ser feito para mim? Isso com uma condição: se você permanecer nele, e a palavra dele permanecer em você. Por quê? Porque o nosso coração vai estar alinhado com o céu. E o nosso pedido vai ser um pedido que Deus está nos motivando. E não seremos motivados pela nossa natureza caída. Então o segredo aqui não é, eu vou pedir, Deus vai me dar. Uma vez um amigo meu falou assim, eu mandei esse versículo para ele e falou assim: quer dizer que eu posso pedir tudo que eu quiser? Eu falei, pode. Ele falou, eu queria tanto ir para os Estados Unidos. Eu falei, pede para Deus, mas você precisa permanecer nele. E aí eu precisei explicar o que era permanecer nele. Aí virou uma oportunidade de eu pregar o Evangelho. Mas é isso. Nós precisamos permanecer nele. E entender que permanecendo nele, nós vamos crescer, sendo transformados por ele, de dentro para fora. Para que a gente viva então a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Essa é uma outra coisa que muitas pessoas pegam a parte que lhe é interessante. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, meus irmãos, tem uma tarefa. Permita que a sua mente, o seu entendimento seja transformado. Porque assim você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que transformar a nossa mente, o nosso entendimento. E assim viveremos tudo que o Senhor tem para nós. Planejado de eternidade a eternidade. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio. O que destrói uma geração é a ausência do justo. E aí nós estamos nos escondendo e o mal está avançando. E aí você fala, olha lá, está vendo? Olha lá, o diabo. Não. Nós precisamos nos levantar e entender que ele nos chamou para estabelecer reino. Por isso que nós somos necessários para o reino. Sermos inseridos em todas as esferas da sociedade e fazermos a diferença aonde estamos plantados. Obviamente que você não vai ser aquele que vai ficar falando o tempo todo e vai, ao invés de trazer a pessoa para perto, vai afastar a pessoa. Sabe o crente chato? Então. Mas a sua vida, vivida no secreto, vai exalar o Senhor no seu dia a dia. E as pessoas verão e reconhecerão Jesus em você. Não é sobre você estar em um lugar, mas é sobre você estar no secreto. É sobre você ter vida de intimidade e amizade com o Senhor. Então o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. O mal só avança porque a igreja não avança. O mal só avança e ocupa lugares porque a igreja não está ocupando esses lugares. O que eu tenho orado ultimamente é por uma unidade da igreja. Tanto que no domingo eu fiz o convite para muitos pastores de diversas denominações. Só que a questão da unidade é algo muito difícil. Por quê?
Porque é questão de mentalidade, é questão de cultura, é questão de construção, é questão de entendimento. Não é da noite para o dia, mas é um trabalhar de desconstruir um espírito de religiosidade que foi inserido na igreja cristã. E eu não gosto de falar igreja evangélica, porque quem quer saber se é evangélico ou não é IBGE. Nós somos cristãos, professamos a nossa fé em Jesus Cristo e avançamos em obediência à palavra de Deus integralmente. E o desejo do meu coração é que essa barreira que foi criada, ela seja quebrada. E nós tenhamos uma igreja em unidade. Uma igreja, porque é uma igreja, é um corpo, é um cabeça. Não tem uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja lá. É uma igreja ao redor do mundo. O Senhor morreu, o Senhor Jesus morreu numa cruz e Ele constituiu igreja. É uma igreja. Somos membros uns dos outros. Por isso, se você encontrar um irmãozinho de uma outra denominação na calçada, na rua, no supermercado, dê paz do Senhor para ele. Um dia eu encontrei um pastor lá no supermercado, a gente começou a conversar, de repente a gente estava falando em línguas no meio do corredor, e eu falei, meu Deus, o dono do mercado vai mandar a gente embora. Daqui a pouco vem o gerente para falar para a gente sair. Eu falei, a hora que ele vier para falar para a gente sair, a gente para, vamos continuar. E glória a Deus, nós precisamos estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus não é enfiado dentro de uma igreja, mas é estar reunido em unidade, com o mesmo objetivo, por uma só causa. E essa causa é o reino. Não é quanto de pecado tem na cidade, é o quanto de justiça está aplicada na cidade. E a justiça, ela vem através da manifestação do justo. Quem é o justo? Sou eu que sou certinho? Não, eu não sou certinho, viu? Eu sou pecador. A justiça está sobre aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então, a quantidade de justiça aplicada na cidade através do justo que estabelece reino, é isso que vai fazer a diferença, não é o quanto de pecado tem na cidade. Nós ficamos olhando para o mal e esquecemos de olhar para o bem. Nós olhamos para o diabo e esquecemos de olhar para Deus. Nós, como igreja, precisamos avançar e parar de recuar, porque o diabo não tem poder. Deus é todo poderoso. Uma vez, no aniversário de 2 anos, acho, na igreja, o pastor Jean veio pregar, o pastor Jean lá de Campinas, hoje ele está em Jundiaí, do Mevan, e nós conversávamos, e aí eu comecei a falar algumas coisas que a gente estava vivendo, algumas ações malignas que estavam rondando, e comecei a falar isso. Ele falou assim, para de estudar sobre o mal, para de falar sobre o mal, se aprofunde em conhecer o Senhor. E eu não sabia, não sei se eu fiquei envergonhado, se eu fiquei constrangido, ou se eu fiquei frustrado. Mas eu fiquei feliz. Por quê? Porque Deus corrige o filho que ama. E se eu estou fazendo algo que o Senhor está reprovando, eu preciso ouvir dele a correção. E refazer a rota. Então, se tiver um justo que fique na brecha, se eu e você, nós nos colocarmos na brecha, Deus vai se manifestar. Você crê? Amém. Amém? O que é se colocar na brecha? É ter amizade com Deus e viver a sua vida com Ele. Então eu não vou precisar falar nada, não vou precisar ir com a Bíblia no trabalho. Não. Você só vai precisar ter vida com Deus e manifestar essa vida lá fora. De que forma? Normal, vivendo a sua vida. Como que você trabalha? Continua. Pastor Ismael, lá do Rio Grande do Sul, falou que ele decidiu ir para a academia. Sentou com a esposa dele e decidiram, vamos para a academia. Aí começaram a ouvir, né? Não, porque a academia não é lugar de crente, porque a academia...
Nem ouviu, ele foi para a academia, ele com a esposa. E aí na academia, eles estavam lá na academia, estavam em Ribeirão e em São Paulo. Eles estavam na academia e fazendo lá, vivendo a vida normal. Quando ele abriu a boca para falar, semana que vem tem reunião. Ele não falou da igreja, ele não falou nada, ele só viveu a vida dele. Lá, suando, fazendo força e uma vida de academia, sabe a vida de academia? Quando ele falou, não sabe, né? Quando ele falou que iria ter reunião de homens, quando foi ter a reunião tinha 40 homens só da academia. 40 só da academia. O dono da academia chamou ele e falou assim: Ismael, o que você faz com os casais lá da igreja? Eu falei, não faço nada, eu prego o evangelho para eles, ensino eles e tal. Porque eu quero viver no meu casamento o que os casais da sua igreja vivem, cara. Coisa linda que eles vivem. E ele só viveu a vida dele. Naturalmente. Então nós muitas vezes somos religiosos e queremos andar com a Bíblia debaixo do braço para as outras pessoas verem que nós nos convertemos ao Senhor, sendo que não estamos tendo compromisso com Deus. O que é mais importante? Guarda a sua Bíblia, deixe para você ler na sua casa, e quando você sair, saia cheio do Espírito de Deus, que você vai exalar a presença e todos verão. Deus não está procurando um exército, Ele está procurando um homem, uma mulher. Todos os avivamentos aconteceram e deram-se início por uma vida, uma pessoa, um homem. Toda a libertação que Deus operou foi através de um homem que Ele levantou, ou de uma mulher que Ele levantou. Ele está formando um exército, mas começa sempre no indivíduo. Quem são os indivíduos? Quem são os homens e as mulheres que irão pelo Senhor? Tem alguém aqui? Tem alguém que está disposto a ir pelo Senhor? Amém. Mas agora eu vou precisar. Não, você não vai precisar fazer nada. Você só vai precisar ter amizade com Deus, com disposição de coração e permanecer nesse lugar. Só. Porque as coisas vão ser feitas segundo o que Ele quiser que sejam feitas. É Ele que opera tudo em todos, diz a palavra. Nós não precisaremos fazer nada que a gente acha que tem que fazer, mas nós vamos fazer tudo segundo a ordem dEle. Então, se um dia você está lá no seu trabalho e Deus fala para você dar uma palavra para alguém, você vai. Você começa a suar, o coração bater mais forte, tremer as pernas, você fala, eu acho que eu tenho que falar isso. Olha, eu queria falar para você, no dia seguinte talvez não aconteça nada disso, você fique 1 ano sem acontecer nada, mas a sua vida ordinária vai atrair o extraordinário. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Deus sempre começa com alguém. Toda vez que a terra clama, Deus responde com um homem. Deus não responde com coisas, mas sim com pessoas. Tudo que Deus cria se manifesta. Deus faz tudo formoso e tudo a seu tempo perfeito. Tudo. Então, atraia a presença de Deus. Construa um altar para o Senhor. E você não vai querer mais se exibir. Se você constrói um altar, o fogo vai arder continuamente sobre aquele lugar. Construa um lugar para Deus. Deus sempre começa com alguém. Construa um altar para Deus. Não vai chegar na sua casa e colocar lá, eu tenho um pouco de madeira, eu tenho um pouco de pedra, vou fazer um riacho, Não, o altar do teu coração, o altar do teu lugar secreto, o altar do teu lugar de intimidade com Ele, o altar de você ter um lugar que você vai ter tempo de qualidade para o Senhor, um altar que você vai oferecer, que você vai dar ofertas ao Senhor.
você tem muito mais motivo para agradecer do que para pedir. Você tem muito mais coisas para agradecer do que para pedir. Até porque Tiago fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E se eu não sei pedir, eu não vou pedir. Eu só vou viver a minha vida de adoração a Ele. Meus irmãos, por mais dificuldades que a gente viva, eu faz não sei quanto tempo que eu não peço nada para mim, para o Senhor. E o Senhor supre todas as coisas. Todas as coisas. Então a gente precisa ter o coração grato, agradecer, adorar, exaltar o nome dEle, reconhecer os seus feitos e os seus benefícios, que assim o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Escute isso. Essa é uma frase que o Senhor me entregou aqui, agora, um pouco antes do culto. Eu peguei essa caneta laranja do G aqui, ó, e vim anotar. Então escute isso. Tá a caneta aqui, ó, aqui embaixo, caneta. Ser útil no reino de Deus não é sobre ter posição, mas disposição. Ser útil no reino de Deus não é sobre ter posição, mas disposição. José não tinha posição, mas por causa da sua disposição, Deus o colocou em uma posição. Davi não tinha posição, mas por causa da sua disposição, e diga-se de passagem, disposição é até mesmo quando a gente cai e a gente tem disposição para se arrepender, pedir perdão e continuar. Foi assim com Davi. Foi assim com Davi. E não foi uma vez nem duas, foram muitas vezes. Deus usa corações disponíveis e não apenas mãos habilidosas. Deus usa corações disponíveis, não apenas mãos habilidosas. Amém?